e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, convido você também a ouvir a pregação anterior a esta. Está aí nosso canal no YouTube. Nós falamos sobre a introdução que Lucas faz a respeito do seu evangelho. Ele fala coisas importantes. Ele quis colocar em ordem aqueles acontecimentos, e ele ouviu então as testemunhas oculares, ministros da palavra. Ele fez um estudo cuidadoso para transmitir a solidez dos ensinamentos. Na minha homilia da missa de hoje, eu aprofundei nessa parte. Com você que se prepara para a adoração, eu quero aprofundar a segunda parte, a questão do livro onde Jesus ele faz a leitura. Quero ler com você. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Veja, meus irmãos, que esta Galileia é onde Jesus foi criado. Por isso que se fala Jesus o Galileu, né? Foi criado na cidade de Nazaré. Por isso que se fala Jesus Nazareno. E ele volta cheio do Espírito, com a força do Espírito. Quando foi que essa força foi concedida ao Senhor? No dia do seu batismo, quando o céu se abriu, o Espírito desce como pomba, e o Pai diz: este é meu Filho amado. Interessante, meus irmãos, porque no Evangelho de Lucas, Jesus começa o seu ministério na sua terra. Nos outros evangelhos não. Aqui Lucas o traz para perto da sua família, para as pessoas que o conheciam, exatamente por aquilo que aconteceria no templo. E a fama de Jesus começou a se espalhar, porque Jesus passou pelo mundo fazendo o bem. Eu converso com algumas pessoas que abriram lojas, donos de empresa, pessoas que têm produtos digitais, pessoas que fazem entrega, não é, de esses alimentos, né, tudo muito bem feitinho. E as pessoas falam assim: padre, nós não gastamos dinheiro com divulgação alguma. Esse negócio de ficar pagando panfleto, pagando, não. O melhor é o boca a boca. Porque se a gente faz uma coisa bem feita, aquela pessoa que gostou vai atrair mais 10. A fama de Jesus se espalhou. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha jornal. Como que a fama de Jesus se espalhou? Estou entendendo a importância de falar de Jesus? A importância de contar para os outros o que Jesus tem feito na sua vida? Como que nós vamos espalhar hoje neste mundo a fama de Jesus? Com o testemunho, com a nossa vida, com a nossa palavra. Então Jesus, ele ficou conhecido por toda a redondeza. Você lembra quando José e Maria perderam o menino? Não perderam o menino, né? Jesus ficou em Jerusalém. Eles o acham aonde? Na sinagoga. Jesus continua ensinando na sinagoga. Ensine as suas crianças a gostarem de igreja, que quando eles forem adultos, eles estarão na igreja. Pode ter aquele período de crise, vocês conhecem, né? Adolescente, jovem, faculdade, muitos são balançados nesta época. Mas aquilo que você pai, aquilo que você mãe,
plantou no coração do seu filho de fé, isso vai florescer lá na frente. Eu nunca estive em países que nevam. É um sonho que eu tenho, eu acho muito bonito. Mas quem mora nesses países tem o tempo do plantio, tem o tempo da colheita, e depois vem o outono, que as folhas caem, depois vem o inverno, que tem neve. Aí você olha assim para as plantações, só neve. As árvores, não tem uma folha para contar história. Aí você olha e fala: nossa, morreu tudo, congelou tudo. Espera, depois do inverno virá a primavera. Quando a primavera chega e aquela neve se derrete, as árvores enchem de folhas, de flores, de frutos. Aqueles campos congelados começam a brotar ali as gramas, a plantação. Daqui a pouco, nossa, é a vida. Talvez os seus filhos estejam neste inverno. Sobre eles cai o gelo do relativismo, do agnosticismo, do ateísmo, da rebeldia. Calma, a primavera vai voltar. O sol da fé voltará a brilhar no coração dos seus filhos, e eles voltarão àquela sua fé lá de trás, da primeira comunhão, da catequese, da crisma, e eles voltarão. Jesus estava no templo quando era criança, adolescente, agora ele continua ensinando nas sinagogas, e todos o elogiavam, porque Jesus falava a palavra do Pai, Jesus pregava a verdade, Jesus tinha uma meta, que as pessoas se convertessem. A primeira pregação de Jesus no Evangelho de Marcos, a primeira palavra que Jesus usa, metanoia, do grego, né? Conversão, mudança de vida. Então Jesus não estava ali pregando para agradar aquele povo, ele estava pregando para que o povo se convertesse. Há muitas pessoas, não muitas, algumas, que não gostam de pregações exortativas à conversão. Ah, não gosto desse culpado, e fala não, parece que está xingando. Isso aí eu não gosto de ouvir não. Vamos dar o exemplo, gente, vamos dar o exemplo. Imagine que você esteja doente, aí você vai ao médico, o médico pede os exames, 15 dias depois você volta, ele olha os exames e vê que você está bem doente. Mas aí o médico pensa assim: se eu falar que essa pessoa está doente, ela vai ficar triste, vai ficar chateada, talvez nem volte aqui no meu consultório. Quer saber? Vou agradar, eu vou agradar essa pessoa. Olha, você está um coco. Tô, doutor, está um coco, vai viver. Respondam para mim, este médico ajudou esta pessoa? Compreende? O padre, o pregador da palavra, é como se fosse o médico da espiritualidade, e ele olha para aqueles que o procuram, e ele sabe, a começar dele, todos nós estamos doentes. Qual é a nossa doença? O pecado. Então o médico tem que mostrar para nós, nós estamos doentes, e a cura passa pela conversão. Porque se eu sei que você está doente, e eu não digo isso para você, eu não estou ajudando você, eu estou abrindo um buraco mais fundo para você já ser enterrado lá.
Então, quando a pregação exortativa, ela fala da conversão, da mudança de vida, é porque o médico está vendo, nós temos essa enfermidade, nós temos este pecado, e nós precisamos tratar. Nós precisamos ser curados por Deus. Então Jesus estava ali pregando isso, e as pessoas gostavam disso. Jesus está falando a verdade. Ele foi a Nazaré, a cidade onde ele tinha sido criado. Voltar na cidade da gente, encontra os colegas de escola, os coleguinhas que Jesus chutava bola, os coleguinhas lá que moravam perto da casa de Maria. Todo mundo, Jesus voltou, quanto tempo que eu não te vejo, opa. Voltou para a sua cidade, Nazaré, e ele vai na sinagoga. Você está entendendo como que o texto está insistindo aqui no lugar? Por que ele está insistindo no lugar? Porque no Evangelho de Lucas há 3 lugares que vão na sequência do capítulo 4. É a sinagoga, a estrada e a casa. Jesus está aqui na sinagoga, depois ele vai estar pregando na estrada. O texto não diz, mas eles queriam dar uma surra em Jesus aqui, queria até matá-lo, porque ele se fez filho de Deus. Aí ele pega o caminho, ele vai terminar numa casa. A sinagoga simboliza Israel, o caminho simboliza a missão, e a casa simboliza a igreja. Então, Israel tem uma missão de ser a igreja dele, a assembleia reunida dele, os congregados dele. Por isso que repete muito, Jesus estava na Galileia, ele ensinava na sinagoga, veio à sua cidade de Nazaré, entrou na sinagoga, porque é Israel. E Jesus foi escolhido para fazer a leitura. Cada sábado alguém fazia a leitura. O pessoal olhou e falou, Yeshua voltou. Verdade. Faz a leitura para nós? Faço. Ele levanta, coloca o manto, entregaram para ele o livro do profeta Isaías, não pode ser outro, né? Santo Agostinho fala que foi a providência que fez esse livro chegar na mão do Messias. Ele pega o livro, coloca num ambão como esse, e ele vai abrir o livro, e no versículo 20 vai dizer que ele fechou o livro, o livro da revelação de Deus. Deus quer se revelar. Jesus é aquele que abre o livro. Ele é a revelação do Pai. E quando ela acaba de ler, ele fecha o livro. Ou seja, com Jesus fechou-se o tempo da espera. Acabou. Ali está o Messias. Então ele abre e ele fecha. E Jesus leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, aos cegos recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Todos estavam atentos. Um texto muito bonito, um texto profético, um texto que apontava para o Messias. Jesus fecha o livro, entrega-o ao ajudante. Jesus precisa de ajudante? Ele quer precisar. Eu sou um ajudante de Jesus.
quando a gente vai ordenar diácono, claro, lá no leitorado já acontece isso, mas na ordenação, no diaconato, o bispo, ele pega o livro da palavra e entrega para a gente. Prega essa palavra, leia, creia e vive o que você vai pregar. Eu recebi a palavra. Todos nós que estamos aqui, você que está em casa, Jesus, ele te deu a palavra. Você é ajudante de Jesus agora. Ajudante para quê? Para pegar a palavra, para anunciar, para falar de Jesus. E é um gesto aqui muito bonito, que é o gesto de sentar-se. Jesus, quando ele senta, ele se torna como um rabino, alguém que vai ensinar. Aquele que ensina sentado, ele ensina com autoridade. Então Jesus senta. Todos tinham os olhos nele. Ou seja, o que ele vai falar? Aí vem Lucas. Essa palavra é muito forte no Evangelho de Lucas, o hoje. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Então essa palavra de Deus, meus irmãos, não é para ontem, é para hoje. E quando Jesus diz assim, hoje se cumpriu essa palavra da Escritura, para nós pode soar como algo normal, mas para o judeu foi um escândalo, porque Jesus estava dizendo, eu sou filho de Deus, eu sou o Messias. Claro, o Evangelho termina aqui, mas o que acontece na continuidade? Eles pegam Jesus com violência, tiram ele da sinagoga e estão levando ele para um lugar para empurrar ele lá de cima. Mas Jesus, com autoridade, passa no meio daquele povo e segue o seu caminho. A sinagoga simboliza Israel. Precisamos estar no caminho com Jesus, simbolizando a missão, e Ele quer estar na nossa casa, simbolizando a igreja. Você entende aqui essa passagem? Ele veio trazer a palavra para Israel, eles não aceitam. Então Jesus faz a passagem, ele vai pregar dentro de casa, que simboliza a sua igreja. Aí você vê que em vários textos dos evangelhos, quando Jesus está pregando, ele não prega mais na sinagoga, ele está pregando nas casas, que é a sua igreja. Quando a sua mãe vem chamá-lo, chama o meu filho lá dentro. Jesus, quem é minha mãe? Minha mãe é que ouve a minha palavra. Aí Maria entra para ouvir, né? Uma casa estava muito cheia, abre o teto e desce um paralítico. Ele estava numa casa. Ele foi na casa de Maria e Marta. Maria senta aos pés de Jesus para ouvir sua palavra. Jesus estava pregando para ela casa. Jesus foi na casa de Simão e curou a febre da sua sogra. Casa. Ele foi na casa de Jairo curar a sua filha. Ele estava na casa de um homem muito rico, que não lavou os pés, mas uma prostituta veio e lavou. Veja, a passagem da sinagoga para a casa. E o que simboliza a casa? A igreja. O que é a igreja? É a casa de Deus. Não podemos esquecer isso. Tratar com santidade aquilo que é santo. A casa de Deus. Esse espaço que estou aqui, o presbitério, é o coração da igreja, onde se celebra. O sacrário, que nós teremos ali, não temos ainda, a capela do Santíssimo, um lugar de oração, de silêncio. O altar, o lugar mais importante da igreja. As imagens sacras, tão bonito. Você olha Nossa Senhora Desatadora dos Nós,
retrata a nossa mãe, a gente reza, não é? Temos a Sagrada Família, Frei Galvão, Jesus crucificado, maravilhoso, imagens sacras, merece a nossa devoção, o nosso respeito, o modo como a gente participa dentro da igreja, a roupa que a gente usa para ir na igreja. Por quê, gente? Porque Jesus tirou a santidade da sinagoga e trouxe para casa, e a casa simboliza a sua igreja. A igreja é gente e a igreja é templo. Santas são as pessoas, santo é o lugar no templo. Então a gente não pode comportar dentro da igreja como a gente se comporta num shopping, no local do seu trabalho, lá na sua faculdade. Não, quando a gente entra dentro da igreja, é um lugar de culto, é um lugar de adoração. Não vou falar o nome da igreja não, né? Minha língua coça, ó, dá uma coçadinha. Eu era seminarista, fui numa igreja para rezar. Tinha duas mulheres na minha frente vendendo natura uma para outra. Não sei quem que estava vendendo, quem estava comprando. Não sei quem estava. Ai, que cheiro, que cheiro. Aí eu falei, mas não é possível, gente. Pessoa na igreja para vender natura. Aí levantou uma, chegou outra. Aí eu escutei o motivo. Qual era o motivo? Ela falou para a outra assim: ah, aqui é tão fresquinho. Não precisa nem comentar, né, meus irmãos? Hoje se cumpriu a passagem da Escritura. Jesus é a Shekinah de Deus. Jesus é a tenda de Deus. A igreja é o corpo místico de nosso Senhor. E nós somos enxertados nele no dia do nosso batismo, para que essa palavra se cumpra também na nossa vida. Nós vamos para a adoração, e eu quero convidar você. Vamos viver o hoje de Deus. Vamos viver o hoje de Deus. Jesus é o hoje de Deus na nossa vida. Lucas, quando escreve, hoje se cumpriu esta palavra, é porque acontece no aqui e no agora. Nós que estamos em casa, você, nós que estamos aqui, a igreja, a casa de Deus, você que está na sua casa, o hoje de Deus é o agora. Então onde é que nós vamos assumir essa palavra de Deus, essa unção de Deus, este ano da graça de Deus, se não no hoje? Cuidado, vamos rezar sobre isso também, né? O ontem e o amanhã tem muito problema. O ontem, ele traz tristeza, ele traz vergonha, ele traz remorso, ele traz depressão, doenças do ontem. Mas existem as doenças do amanhã também: ansiedade, preocupação, medo. Então, quando Deus fala assim, não é ontem e não é amanhã, hoje. Deixa Deus fazer na sua vida hoje. Seja uma pessoa mais feliz hoje. Receba a bênção de Deus hoje. Deus quer fazer algo grande. Queridos irmãos e irmãs, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 26, nós temos, podemos dizer, a saga de Saul perseguindo Davi. É bom lembrar que Saul e Davi eram grandes amigos, comiam na mesma mesa, com banquetes, batalharam em muitas batalhas um ao lado do outro, salvando a própria vida. Davi foi morar no palácio de Saul a convite dele. Saul olhava para Davi
e ele admirava um homem onde Deus agia com liberdade. E Davi, ele foi crescendo, e Saul ali do lado dele. Mas aí, meus irmãos, onde entra a inveja, entra todo tipo de desgraça. Você quer uma desgraça, é a tal da inveja. Porque enquanto Davi não ameaçava Saul pela fama, pelos feitos, Saul estava tranquilo. Mas olha, hora que Saul começou a olhar para Davi e viu que o povo amava, que ele estava fazendo mais e que ele poderia ser rei, Saul se transforma. E num jantar estava Davi num canto da sala, Saul estava aqui, do nada Saul pega uma lança e joga para matar Davi. Pela providência de Deus, a lança é cravada na parede. Daquele momento Davi falou: opa, esse mar não está para peixe, aqui não dá para eu ficar nesse cara, vai acabar me matando. Davi jamais odiou Saul, mas ele manteve a distância de segurança. Olhando para Saul, sabe de quem que eu lembro? Eu vou explicar. Eu lembro da rainha da Branca de Neve. Você conhece a história? Pois é, a rainha, presta atenção aqui, porque tem muito dessas pessoas perto de nós. A rainha olhava no espelho e falava assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho: oh, não existe, tu és a mais bela. Ela ficava toda, né? Aí estava todo mundo tranquilo, ela tranquila, o rei tranquilo, Branca de Neve tranquila, os anões tranquilos, todo mundo estava tranquilo. Até que um dia ela perguntou: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho caiu na bobagem de falar a verdade. Hoje, meu filho, para você ter inimigo, basta você falar a verdade. Você não precisa fazer nada. Falou a verdade, ganhou inimigo. E o espelho falou a verdade. É, rainha, existe alguém mais bela do que tu. Branca de Neve, és a mais bela. Meu filho, hora que aquela rainha, que era muito bonita, hora que aquela rainha ouviu isso do espelho, meu filho, ela virou uma bruxa, não é assim? Ela vira uma bruxa, ela vai envenenar a maçã, fez o inferno na vida do rei, tentou matar a Branca de Neve, colocou os anões para correr, tacou terror no reino. Saul é como se fosse a rainha, Davi é a Branca de Neve. Enquanto a Branca de Neve não incomodava, estava lá escondida, a rainha estava se achando. Hora que o espelho diz que a Branca de Neve é bela, a rainha se transformou em sua inimiga número 1. E a rainha queria apenas uma coisa com a Branca de Neve. João 10:10. Ela olhava a Branca de Neve, ela quer matar, roubar e destruir. Matar a menina, roubar a paz dela, destruir a vida dela. Assim acontece na vida de muitos. E Saul, daquele momento, ele tem ódio de Davi e procurava matá-lo. No capítulo 26, você vê Saul indo ao deserto de Zif com 3.000 homens. E Saul tinha dado uma ordem clara a todos os meus soldados: 3.000, aquele que me trouxer Davi morto receberá uma recompensa, uma grande recompensa. Saul queria Davi morto, e Davi
quando pôde matar Saul, não o fez. No capítulo 26 vai dizer que neste grande acampamento que havia no deserto de Zif, à noite, Deus, é coisa de Deus, colocou um sono profundo em todos, 3.000 soldados, os generais, o próprio Saul, Abner era o amigo de Saul, era o seu oficial de confiança, todo mundo dormindo. Davi, com o seu amigo Abissai, entrou na tenda de Saul. Olha aqui a cena, cria a cena aí. O seu inimigo mortal, aquele que quer te matar, dormindo, um sono de Deus, ninguém ali vai acordar. Na cabeça dele, fincado no chão, a lança do rei e uma bilha d'água. Abissai não pensou duas vezes. Saul, Deus te entregou, Davi, Deus te entregou Saul nas suas mãos. Eu vou pegar essa lança e vai ser um lançaço só. Com uma lança eu atravesso o peito e o cravo na terra. Eu não preciso nem de 2 golpes. Com um golpe eu acabo com ele. O que Abissai está querendo? Como se chama isso? Vingança. Ele está querendo vingar o seu amigo, matar o seu inimigo. Só que Davi, ele não está com seus olhos em Saul. Os olhos de Davi estão no seu Deus. E Davi sabia que ele poderia matar Saul, mas que ele estaria desonrando a Deus, porque sendo Saul um mau rei, continuava rei. O mau servo é mau, mas é servo. O mau padre é mau, mas é padre. O mau médico é mau, mas é médico. Davi, quando olhou para aquele mau rei, ele sabia, mas é rei, é ungido de Deus. Enquanto o Abissai queria vingança, o Davi queria perdão. Não mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Davi pega a lança, Abissai pega a vasilhinha d'água, estavam com sede, né? Saíram, foram embora. De manhã, quando o sol nasceu, todo mundo acordando, acorda Saul, acorda Abner, os soldados, aí eles escutam um grito: Saul! A hora que eles olham, lá no alto estava Davi levantando a lança. E Davi disse: olha, Saul, a sua vida estava nas minhas mãos. Eu estava dentro da sua barraca e eu poderia pegar essa lança e te cravar no chão, mas não o fiz para te provar uma coisa: você quer o meu mal, mas eu te quero bem. Duas coisas eu acredito neste texto. Quem colocou Davi perante o seu maior inimigo com a possibilidade de fazer-lhe mal foi o próprio Deus. Era uma prova para Davi e ele foi aprovado. Segundo, quando Davi ergue a lança e ele grita, ele estava mostrando aquela lança para Deus. Olha, meu Senhor, eu poderia ter feito justiça com as minhas mãos, mas o meu amor por ti é maior, e eu não o fiz. Talvez Deus vai colocar no seu caminho o seu inimigo, aquele que te amaldiçoa, que fala mal de você, que te calunia. Ele vai colocar esta pessoa no seu caminho para ver qual é a sua atitude para com esta pessoa.
Se você vai se vingar ou se você vai perdoar. Eu sei de pessoas que tramam o meu mal, mas quando eu encontro com a pessoa, não é falsidade, mas é por causa de Deus. A pessoa fala: ei, Padre Cristian. Eu falo: olá. Tudo bem? Tudo bem. A vontade, meu filho, era outra, mas por causa do Senhor, você mostra a lança e diz: por ti, Senhor, por ti, Senhor. Quais são as 3 atitudes de Davi para com Saul? Primeira atitude, ele podia ter feito mal e não fez. Quando alguém falava mal de Saul, Davi falava bem. Ele é ungido de Deus. Pode alguém estender a mão sobre ele e ficar impune? E ao invés de desejar coisas más para Saul, Davi orava por ele, para que Deus fizesse no coração daquele homem também a sua obra. Davi poderia ter feito mal e não fez. Poderia ter falado mal e não falou. Poderia ter amaldiçoado e abençoou. Essas atitudes de Davi estão na boca de Jesus, que é o descendente da estirpe de Davi. E ele nos ensina que essas 3 atitudes significam um amor ao inimigo. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, o versículo 27 e 28, Jesus vai dizer, Lucas 6, 27, amai os vossos inimigos. É como se fosse para Davi olhando Saul: amai os vossos inimigos. E amar o inimigo não é levar o inimigo para sua casa, não é passear com ele, não é tirar férias com ele, não é ficar abraçando ele, não. Note que Davi, ele não tem rancor e desejo de morte com Saul, mas Davi não é bobo. A Bíblia diz que Davi, com a lança na mão, atravessou para o outro lado, parou no alto do monte, e ao longe ele gritou por Saul. Você não precisa conviver com seus amigos, tem que manter a distância. Aquela placa de caminhão: mantenha distância. Ou se a pessoa está perto de você, aquela que tinha nos ônibus coletivos antigamente: não converse com o motorista. Uai, padre, mas mesmo assim eu posso amar a pessoa? Pode, porque na palavra de Jesus, o amor aqui não é convivência, o amor aqui não é amizade, o amor aqui não é afeto. O amor aqui é o agapau, é um amor sacrificial, um amor igual o que Deus tem por nós. Como que eu amo o meu amigo, o meu inimigo? Podendo fazer o mal, não fazer; podendo fazer o bem, praticar. Não falar mal da pessoa. Bendizei os que vos amaldiçoam. Não fala mal, não, fale bem. Se não puder falar bem, não fala nada. E terceiro, rezai por quem te calunia. Fazer o bem, não falar mal e rezar. O inimigo está longe, Saul está longe, mas eu não quero fazer mal a ele, eu não quero falar mal dele,
e eu rezo por ele. Deus olha para Davi e diz: você ama Saul. Estão me entendendo? É assim que a gente ama os inimigos. É assim que nós vamos receber de Deus a recompensa que Ele nos promete. Meus irmãos, peçamos ao Senhor nesta adoração que nos dê um coração de Davi, porque há muitas pessoas que estão até na igreja, mas que têm um coração de Abissai. Eles ficam buscando vingança, ficam buscando o mal do outro. E veja o que Jesus vai dizer no Evangelho: o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também a eles. Aqui não é o negativo, não faça ao outro o que você não quer que o outro te faça. Não, aqui é o positivo, faça para o outro o que você quer que o outro te faça. Mas se o outro não fizer, faça você. Faça você. A questão aqui para Davi não era o que Saul estava fazendo para Davi, era o que Davi estava disposto a fazer para Saul, aos olhos de Deus. Deus nos vê, Ele quer saber se no nosso coração está um Abissai, que busca vingança, ou se tem um coração de Davi, que busca o perdão. Qual a nossa atitude com quem nos faz mal, nos agride e nos violenta? Abissai ou Davi? Se possível, assista a pregação antes dessa. Foi a pregação da missa da manhã, que eu não vou fazer agora, né? Mas onde eu falava muito sobre os motivos da ação, de onde vem a palavra motivação. Qual é o nosso motivo? É Jesus. Jesus é o motivo da minha ação. Alguém pode perguntar para você: mas por que tal pessoa só te faz mal e você continua fazendo bem? Não é por causa dela não, é por causa dele. Por que a pessoa te amaldiçoa e você fica bendizendo a pessoa? Não é por causa dela não, é por causa dele. Por que a pessoa fica te caluniando e você fica rezando para a pessoa? Não é por causa minha não, não é por causa da pessoa não, é por causa dele. Você viu em casa essa imagem? Coloque aí, olha aí. Você olhando para o Cristo crucificado, você não fará mal aos inimigos, você não falará mal e você rezará. É por causa dele. Ele é o motivo, não são as pessoas. Dar às pessoas o que elas merecem é justiça, mas tratar as pessoas como elas não merecem é graça. Deus me concede a sua graça, porque Ele não me trata como eu mereço. E se Ele me trata bem, quem sou eu para tratar os outros mal? Ah, padre, mas o Saul quer te matar. Saul que se resolva com Deus. Eu quero ter um coração de Davi. Leia 1 Samuel para você ver o final de Saul, para você ver a história de Davi. Amor é decisão, amor é atitude, amor é você olhar para Jesus e por causa dele engolir sapo, ficar calado,
levar desaforo para casa, não entrar em briga. Por que isso, Padre? Porque com a mesma medida que nós medimos, eles nos medirão. E termino com uma historinha. Tinha um cara que vendia aviamento, e foi uma mulher comprar 1 metro, sabe aquela fita de metro? O cara falou: olha, eu só tenho essa fita, eu não posso vender essa fita para você. Ah, mas você não teria aí um pedaço de cordão? A gente mede assim, 1 metro, eu compro o cordão. Quanto é esse cordão aí? R$1, R$2? Não, R$2 você leva. Então tá, mede para mim aí. O cara, muito assim, não queria trabalhar, pegou um cordão e mediu no metro. Só que o cordão deu 97 centímetros. Ele falou: 3 a mais, 3 a menos, enrolou. Tá aqui, ó, 1 metro de barbante. Oh, muito obrigado, R$2. Posso cobrar isso, hein? Pelo amor de Deus. Toma aí. Passado alguns dias, a mulher, uma senhora, que era esposa do cara, do dono aí da loja de aviamentos, foi fazer um vestido para o casamento. E na hora de provar o vestido, tudo desregulado, a manga caindo, o vestido mais curto, o botão para baixo. Falou: mas pelo amor de Deus, você faz vestido há tanto tempo? Como você fez esse vestido aqui? Falou: ó, com as medidas que eu tenho aqui. Mas que medida que você tem aí? Me mostra aí. Qual que é o metro que você usou? Falou: não, 1 metro eu não tenho não. Mas eu tenho esse barbante aqui, ó. É 1 metro. Mas quem jogou esse barbante? Tá mantendo 1 metro não. Tá faltando aí, esse negócio tá com 97, 98 centímetros. Foi o seu marido que me vendeu. Com a mesma medida com que me diz, meu filho, será vós também medido. Você entendeu? Ele a engana. Acabou que voltou para quem? Para a família dele. O bem que se faz, ele volta para a gente. O mal que se pratica, ele volta para a gente. Vale a pena ter um coração de Davi, que podendo fazer o mal para Saul não faz, podendo difamá-lo não faz, podendo amaldiçoá-lo não faz. Vivendo assim, nós seremos os bem-aventurados do reino, para recebermos a grande recompensa que Jesus tem para aqueles que o amam. Receba agora aí na sua casa a visita de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Que Ele toque o nosso coração e que Ele renove a nossa vida. Cantemos. Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na presença de Jesus, nós somos chamados a olhar para a nossa vida, para a nossa história, e descobrir que em tudo aquilo que nós fazemos existe um motivo. Em todas as nossas escolhas existe um motivo. E Jesus nos apresenta essa questão difícil dos inimigos, e Ele mostra como agir com estas pessoas. E aqui, meus irmãos, se coloca um grande problema. É um problemão. Quando nós queremos seguir a Jesus e falamos que o seguimos, mas as nossas atitudes estão longe dessas 3 que Jesus passou.
Ao invés de fazer o bem, muitas vezes amaldiçoamos. Ao invés de bendizer, nós amaldiçoamos, odiamos, e no lugar da oração vem a calúnia, a fofoca, a intriga. São atitudes que desagradam o coração de nosso Senhor, principalmente nós que somos igreja. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós vemos o contra-testemunho, até em reuniões da igreja, onde, ao invés de fazer o bem, se decide fazer o mal. Ao invés de abençoar a pessoa, fala-se mal dela, sem ela estar ali para se defender. E ao invés de rezar por esta pessoa, se calunia. Jesus vai dizer: se fazem isso com lenho verde, o que não farão com o seco? Se tratam assim o lenho verde, o que não farão com o seco? O evangelho de hoje é muito sério, meus irmãos, que muitas vezes nós vemos essas atitudes negativas, não entre inimigos, mas entre amigos, pessoas que poderiam conviver bem, como Saul e Davi. E tudo na vida é uma escolha. Se você presta atenção no capítulo 26 do livro de Reis, que nós ouvimos nesta leitura, do livro de 1 Samuel, capítulo 26, Saul decidiu ser inimigo de Davi. Saul pôs na cabeça dele: eu tenho que matar Davi, eu tenho que destruir Davi. Daí para frente ele fez a vida de Davi o inferno. Só que Davi perseverava, não fazendo mal, não falando mal, não desejando mal e orando por Saul. Deus, ele age. Deus, ele realiza no coração de quem assim age. Davi poderia ter feito mal e não o fez. Prove o seu valor como pessoa, prove o seu valor como cristão, podendo fazer o mal, não faça. Podendo falar mal, não fale. Podendo amaldiçoar, reze. É assim que agradamos o coração de Deus. Eu te convido a colocar agora aos pés de Jesus os seus inimigos, pessoas que não gostam de você, pessoas que te odeiam, pessoas que querem o seu mal. E neste incenso que nós colocamos aqui, nós estamos rezando por estas pessoas. Talvez você nunca fez isso na sua vida. Eu te convido a fazer hoje pela primeira vez, a rezar por esta pessoa. Lembre agora das pessoas que te fazem mal, das pessoas que te amaldiçoam, que te perseguem, que te caluniam.
Deus pode mudar esta situação. Deus pode agir aí. É aí que Deus agirá, porque o seu poder é ilimitado, o seu poder é eterno. Apresente para Jesus quem tem sido Saul na sua vida. Quem te persegue, quem te amaldiçoa, quem te calunia, quem tem inveja de você. Entrega tudo isso a Jesus. Assim como a fumaça do incenso sobe ao céu, que subam as nossas intenções, a nossa oração e o nosso desejo de não fazer mal, de não falar mal, de não desejar coisas más. É assim que amamos os nossos inimigos. Dá-nos esta graça, Senhor. Dá-nos a graça de não buscarmos a vingança como Abissai, mas sim o perdão como Davi. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso amor. Receba, Senhor, a nossa atitude, a nossa decisão de agir como Davi. A vingança, ela dura um momento. O perdão salva uma vida. Você quer ser feliz no instante? Se vingue. Você quer ser feliz a vida toda? Perdoe. E Jesus vai dizer no Evangelho que para muitas pessoas, quem vive assim é bobo, porque as pessoas estão esperando a recompensa deste mundo. Nós estamos buscando as coisas do alto. Jesus vai dizer no Evangelho: olha, se você ama só quem te ama, mas que recompensa isso merece? Se você faz o bem só para quem te faz o bem, que recompensas merece? Se você empresta somente para quem vai te emprestar de volta, mas qual recompensa você vai receber? Aí Jesus vai dizer: faça essas coisas para quem não merece, faça essas coisas para quem não tem como te recompensar, porque eu te recompensarei. Este é o segredo, meus irmãos. Este é o segredo. Senhor Jesus, estamos na Tua presença. Volveu o Teu olhar sobre cada pessoa que está agora conosco.
Vede, Senhor, o nosso coração. Apresenta o seu coração a Jesus. Coração muitas vezes ferido, traído, caluniado. Vede, Senhor, o nosso coração. Volveu o teu olhar, Senhor, sobre as pessoas que passaram por momentos difíceis, por ciladas, situações embaraçosas, que foram realmente criadas pelos inimigos para a destruição desta pessoa. Mas a tua palavra diz: maldito o homem que confia no próprio homem, bendito o homem que confia no Senhor, que espera no Senhor, porque a sua segurança vem do Senhor. Quando nós confiamos excessivamente nas pessoas, e as pessoas nos traem, o desejo é: eu vou dar o troco, é a vingança. Mas quando o seu olhar está em Jesus, quando o seu olhar está no Senhor, a nossa atitude é sempre o perdão. Jeremias capítulo 17, versículo 5 vai dizer: maldito o homem que confia, que espera em outro homem, e faz consistir a sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Guarde isso no seu coração. Quanto mais você faz se decepcionando com as pessoas, quanto mais a sua atenção está nas pessoas que odeiam você, que amaldiçoam você, que caluniam você, o seu coração ele vai se afastando de Deus. Mas quando você espera no Senhor, quando você confia no Senhor, você se torna uma grande árvore plantada junto às águas. O Senhor cuida, o Senhor zela por ti. Ajuda-nos, Senhor. Por mais difícil que seja, naqueles momentos decisivos da nossa vida, aqueles momentos onde o nosso inimigo pode ser colocado perante nós com fraqueza, e nós, com a atitude de Davi, com a lança nas mãos, poderíamos fazer o mal, mas pelo Espírito Santo que habita em nós, pela intercessão da Virgem Maria, pela proteção do nosso anjo da guarda, nós daremos o perdão. Nós não nos vingaremos. Deus é bom. Deus não pede o que não podemos dar. Se o Senhor está pedindo amor aos inimigos,
Ele sabe que nós podemos, que nós conseguimos, se de fato isso está no nosso coração. Aqui nós temos a regra de ouro na vida do cristão: não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Entrega para o Senhor o teu coração. Nós vamos mais uma vez colocar aqui o incenso. E à medida que eu acordo, eu vou colocando o incenso. Você aí na sua casa, vá colocando o seu incenso. O incenso do perdão. O incenso da adoração. O incenso do recomeço. Se você deseja verdadeiramente amar os seus inimigos, como Jesus nos ensinou, tenha uma vida espiritual. Procure conhecer Jesus Cristo e seu projeto de vida. Se abra à graça de Deus. Busque o autoconhecimento. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida e contemple a Jesus crucificado. Seguindo este caminho, nós teremos um coração como Davi, capaz de perdoar os nossos piores inimigos. Não porque eles merecem, mas por causa de Jesus. O nosso motivo não são as pessoas, é Jesus.